Hoje vamos mergulhar na história de uma das figuras mais enigmáticas e controversas do Novo Testamento, Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. Quem realmente foi ele? Vamos descobrir juntos. Judas Iscariotes é frequentemente lembrado não por sua proximidade com Jesus, mas por seu ato final de traição. Antes desse ato, Judas foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus para acompanhar seu ministério, aprender seus ensinamentos e auxiliar na propagação de suas mensagens. Ao lado de Jesus, Judas presenciou milagres, ouviu parábolas e viu multidões serem tocadas pelas palavras de esperança e salvação. Como tesoureiro entre os discípulos, ele era responsável por cuidar das ofertas e doações recebidas pelo grupo. Mas o que levaria um discípulo dedicado a trair seu mestre? As Escrituras sugerem várias possibilidades. Alguns estudiosos acreditam que Judas, talvez frustrado com o que percebia como uma falta de ação política de Jesus contra a ocupação romana, decidiu forçar a mão de Jesus para iniciar um reino terreno. Outros veem sua traição como um ato de ganância, motivado pelas 30 moedas de prata que recebeu dos sacerdotes judeus. Independentemente do motivo, o resultado foi trágico. Judas conduziu os guardas até Jesus no jardim do Getsêmani, identificando-o com um beijo, o sinal combinado. Esse ato de traição é um dos momentos mais dramáticos e sombrios dos evangelhos. Consumido pelo remorso, Judas tentou devolver as 30 moedas de prata, mas foi rejeitado pelos sacerdotes. O desespero o levou a cometer suicídio, mas afinal de contas Judas se enforcou ou morreu de outra forma. O que diz a Bíblia? No livro de Mateus, capítulo 27, é narrado que Judas se suicidou por enforcamento. Entretanto, nos Atos dos Apóstolos, escritos por Lucas, é descrito que Judas caiu de frente e seu corpo se rompeu, liberando suas vísceras. Como então conciliar essas duas descrições? Aparentemente, essa diferença pode ser esclarecida ao percebermos que Mateus foca na causa da morte de Judas, enquanto Lucas detalha o estado do corpo após a morte, até porque Lucas era médico. Segundo Mateus, Judas se enforcou, e esse evento ocorreu na sexta-feira da crucificação de Jesus, imediatamente antes do sábado, um período em que, devido a várias restrições judaicas, incluindo as relativas a tocar em cadáveres, é provável que ninguém tenha intervido no corpo pendurado, especialmente considerando que era o corpo de um traidor. Com o corpo deixado inalterado, os processos de decomposição natural iniciariam com bactérias degradando os tecidos internos e causando o acúmulo de gases, que eventualmente poderiam fazer o corpo romper-se devido à pressão interna. Esse processo de decomposição poderia levar o corpo a se abrir caso a corda ou o galho onde Judas estava pendurado se rompesse e ele caísse, o que está em linha com descrições médicas de corpos em decomposição, que indicam que isso pode ocorrer entre 3 a 7 dias após a morte devido ao aumento da pressão interna. Além disso, alguns estudiosos apontam que pode haver uma confusão nos textos originais sobre Judas ter inchado ao invés de caído de frente, devido a similaridades nas palavras em grego, o que poderia ser um erro de transcrição. Assim, é possível alinhar as contas de Mateus e Lucas com conhecimento médico sobre decomposição. Outra interpretação propõe que Mateus utilizou uma linguagem figurada, não literal, para descrever a morte de Judas, a comparando a uma narrativa do Antigo Testamento em 2 Samuel 17, sugerindo que Judas teve um fim desonroso, semelhante ao de um traidor, o que seria um modo de expressão cultural da época para indicar a morte infame de alguém, sem significar literalmente o ato de enforcamento. Quanto à questão do campo comprado com o dinheiro de Judas, apresentada como uma contradição entre Mateus, que diz que foram os sacerdotes quem o compraram, e Lucas, que atribui a compra a Judas, a explicação reside no uso de diferentes termos em grego que descrevem a transação. Enquanto Mateus se refere à ação de realizar uma transação comercial por parte dos sacerdotes, Lucas fala de Judas adquirindo o campo, o que não necessariamente implica uma compra direta por ele. É possível que os sacerdotes tenham adquirido o campo em nome de Judas, evitando assim associar o dinheiro da traição diretamente a eles mesmos, o que resolveria qualquer aparente contradição sobre a posse do campo. Portanto, quando examinadas mais de perto, essas supostas contradições podem ser entendidas como complementares, oferecendo uma visão clara dos eventos que cercam a morte de Judas. A história de Judas Iscariotes serve como um poderoso lembrete das consequências de nossas escolhas e das complexidades do coração humano. A história da morte de Judas não é apenas uma história de traição e morte, mas também um espelho de nossas próprias vidas e lutas. Ela nos desafia a pensar sobre como lidamos com o erro,
o arrependimento e as inevitáveis consequências de nossas escolhas. Judas traiu a Cristo por 30 moedas de prata, e nós também quantas e quantas vezes o traímos por menos, quem sabe por um momento de prazer ou por um momento de ganância. Vale a pena refletir nisso. Antes de terminar o vídeo, gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham que podemos aprender com a história de Judas? Deixem seus comentários abaixo. E se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima e obrigado por assistir.